Fala, meus aliados! E aí, tudo bem com vocês? Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui com o intuito de ajudar vocês a entenderem um pouco mais, então, sobre o módulo 2, a origem da filosofia, beleza? Então, pessoal, antes de nós falarmos sobre a origem da filosofia, nós temos que entender como que era o mundo ali no Ocidente antes do surgimento da filosofia, tá bom? Então nós temos que ter de forma clara em nossa mente que antes do surgimento da filosofia, todas as coisas, incluindo o mundo, o desconhecido, eram explicados através dos mitos, beleza? Então, para quem não lembra o que é um mito, eu vou explicar bem rapidamente. Pessoal, o que é um mito, então? Um mito, então, é uma narrativa sagrada que explica o desconhecido, ou seja, explica a origem do mundo, fenômenos naturais, entendeu? E essas explicações são feitas por meio de deuses, heróis e forças sobrenaturais. Então, dentro desse contexto dos mitos, acaba se desenvolvendo, então, um tipo de pensamento chamado de pensamento mítico. E quando ele é utilizado? Esse pensamento mítico, ele é utilizado toda vez que explicamos a realidade, a origem do mundo, os fenômenos da natureza, por meio de narrativas sagradas e através de deuses. Então, vamos agora exemplificar o pensamento mítico. Vamos pegar, por exemplo, a chuva. Atualmente, nós conseguimos explicar a chuva como um fenômeno da natureza. E nós explicamos isso através do pensamento racional e da ciência, certo? Agora, se nós vivêssemos antigamente, antes do surgimento da filosofia, com certeza nós iríamos explicar esse fenômeno da natureza, a chuva, através do pensamento mítico. Então nós iríamos falar, por exemplo, que a chuva estava acontecendo porque um Deus queria que a chuva tivesse acontecendo. Então, pessoal, as explicações através dos mitos, o pensamento mítico, ele vai explicar a origem de tudo durante muito tempo na antiguidade. Porém, vai chegar um determinado momento da história, lá na Grécia Antiga, por volta mais ou menos do século 6 a.C., que algumas pessoas vão simplesmente começar a questionar esse tipo de explicação, entendeu? E é aí, então, que vai surgir a filosofia. Então, vai surgir uma nova forma de pensar. E essa forma de pensar, agora, ela já não é mais baseada no sobrenatural e nos deuses. Agora, ela é baseada na razão, no questionamento e na reflexão. Então, pessoal, nós já vimos que antes do surgimento da filosofia, tudo era explicado através dos mitos, do pensamento mitológico, certo? E que em determinado momento vai surgir uma nova forma de pensar, uma forma mais racional, o pensamento filosófico, certo? Porém, esse pensamento filosófico, ele não vai surgir do nada. Ele vai aparecer por causa de algumas mudanças que vão acontecer na sociedade grega. E nós vamos ver agora quais mudanças foram essas, entendeu? Que mudanças foram essas? E quais fatores vão influenciar a saída do pensamento mítico para a entrada do pensamento filosófico? Então, pessoal, agora nós vamos citar aqui alguns fatores que vão ajudar a desenvolver o pensamento filosófico, certo? Então, um dos primeiros fatores vai ser a escrita. Então, temos que lembrar que antes do surgimento da escrita, as pessoas passavam as ideias, as histórias de forma oral. Então, quando elas passavam de forma oral, elas poderiam adaptar essa história. Então, para tal público, ele contava a história de tal forma. Para outro público, contava de outra forma. Então, ele ia mudando a história conforme o público, certo? Agora, com o surgimento da escrita, essas histórias, elas vão passar, então, a ser registradas, entendeu? E se elas passam a ser registradas, agora elas também vão se tornar fixas, então vão se tornar ideias fixas, vão se tornar ideias permanentes. E isso então vai limitar a liberdade de improvisação dos contadores de mitos.
Podemos citar também outros fatores, como por exemplo a moeda. A moeda também vai ajudar a desenvolver o pensamento filosófico. Por quê? Porque agora, com o uso da moeda, as pessoas vão ter que pensar de forma mais lógica ao negociar, entendeu? Porém, um dos principais fatores que nós não podemos esquecer, que vai ajudar em muito no pensamento filosófico, vai ser o surgimento das polis, ou seja, das cidades, e também o surgimento da democracia, ou seja, um governo onde o povo participava. Então, nesse governo onde o povo participava, as pessoas elas se reuniam nas praças para debater ideias, entendeu? Para discutir leis. E para elas conseguirem discutir e conseguirem convencer as pessoas, então elas tinham que usar argumentos racionais, entendeu? Usar argumentos convincentes. E isso também vai desenvolver um pensamento lógico, um pensamento racional e vai ajudar a desenvolver o pensamento filosófico. Então, agora que nós já vimos como que esses fatores, como a moeda, a escrita, as cidades e a democracia vão transformar uma sociedade que tinha um pensamento mítico em um pensamento filosófico, agora nós precisamos ver se nós realmente entendemos a aula de hoje. Então pessoal, o que é primordial? Você saber a diferença entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico, entendeu? Saber que o pensamento mítico, ele se baseia na crença, que o pensamento mítico, ele é um pensamento emotivo, entendeu? Que ele é baseado em narrativas sobrenaturais, enquanto o pensamento filosófico é algo mais racional, entendeu? Um pensamento mais lógico, certo? E vocês precisam saber também, então, quais foram os fatores que eu citei anteriormente. Lembra os fatores da moeda, das cidades, da escrita? Vocês precisam saber, então, que isso foi muito importante para que as pessoas saíssem do pensamento mítico e fossem para o pensamento filosófico. E uma coisa também muito importante que geralmente pode cair em provas, é a diferença, então, entre a cosmogonia e a cosmologia, entendeu? Então, a cosmogonia, pessoal, ela era a explicação do universo por meio dos mitos. Então, quando as pessoas tinham um pensamento mítico, elas explicavam o universo através da cosmogonia. Então, agora, com o pensamento filosófico, com o pensamento racional, a explicação do universo ela é feita de forma racional. E o nome dessa explicação é cosmologia. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, então, sobre o surgimento da filosofia, o porquê isso foi importante, entendeu? Como que as pessoas passaram de um pensamento mítico para o pensamento filosófico e quais foram os fatores que ajudaram a desenvolver esses pensamentos. Beleza? Valeu, pessoal, tamo junto!